Olá, tudo bem? Sou a professora Adriana e estou aqui para passar para vocês que não foram para a primeira aula, a aula número 1, que aconteceu no dia 16/3, tá? Vim passar aqui todos os slides, tá bom? Para que vocês tenham noção do que a gente vivenciou lá, tá? E para que não haja nenhum corte, né? Nenhuma falha aí nessa comunicação importante, que é sempre muito importante essa comunicação nesse primeiro dia de aula, tá? Nós vamos falar sobre a disciplina de Psicologia Aplicada, Administração, tá? Para a turma da ADM 09, com muito carinho, tá bom? Então, essa é a nossa aula 1, para quem não estava lá com a gente, tá, gente? Vamos lá. Para quem estava, rever e poder revisar alguns termos importantes, tá? Só vou passar aqui os slides, só um momentinho, pronto. Então, para quem já me conhece, estou aqui de novo falando, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Adriana, tá? Adriana Pereira Mota, eu sou psicóloga, sou arteterapeuta e também analista de recursos humanos, tá? Atuo tanto na área de sala de aula, tá? Dou aulas como professora e instrutora, como também na área organizacional, clínica e também desenvolvimento de treinamentos comportamentais, tá bom? Em algumas empresas. O que a gente vai aprender, gente, nessa disciplina de psicologia aplicada? Pois é, nós vamos aprender na aula 1 e 2, tá vendo aqui, ó? Aula 1 e 2, nós vamos aprender sobre autoconhecimento, tá? Vamos entender sobre valores e crenças, atitudes e sentimentos, ok? Depois, na aula 2, vamos falar sobre o conceito, né, de psicologia, o psicólogo, outros profissionais da área da saúde mental, tá? A diferenciação entre eles, atuação, né, no ramo do conhecimento da saúde mental e quando recorrer, tá, a cada um. A gente vai conversar sobre isso direitinho. Depois vamos falar na aula 3 das principais teorias psicológicas, pois a psicologia tem várias teorias, tá, não só uma. Falaremos também sobre as principais teorias psicológicas, parte 2 também, pois temos aí a ênfase na psicanálise, tá? Na psicanálise, na terapia cognitivo-comportamental também e na Gestalt. Então, nós vamos ver essas 3 teorias na aula 3 e 4, nas aulas 3 e 4. Depois, vamos falar sobre motivação, teoria motivacional, ciclo motivacional, tá? Na aula 6, trabalho em equipe, tipos de equipes, estágio, né, desenvolvimento de equipes, habilidades para o trabalho em equipes, tá? Na aula 7, liderança, o líder, teoria sobre o estilo de liderança. E na aula 8, relacionamentos no ambiente de trabalho. Temos também um trabalho falando sobre saúde mental, que eu vou passar na aula agora, nessa aula de hoje, tá? Hoje nós estamos aqui no dia 23 de março, certo? E vamos ter essa apresentação do trabalho. Ainda estou bolando, ainda estou pensando como a gente vai fazer na realidade de online, mas se a gente voltar presencial também será presencial. Então, nós vamos aguardar as notícias, vamos aguardar aí o que nos reserva e vamos fazer o melhor com fé em Deus. E a revisão e integração. Nós vamos fazer uma revisão para a prova, tá? Depois dessa revisão, uma integração, nós finalizamos a disciplina, tá bom? Então, como é que vai se dar as avaliações? As avaliações vão se dar, né, na avaliação 1, que são os exercícios. Esses exercícios valem 7 pontos. E o trabalho valerá 3 pontos. Temos aí a avaliação 2 com a prova, que a prova valerá 10 pontos, tá bom, gente? A média é 7, lembrando, tá? Relembrando, exercícios 10 pontos, avaliação 2 pontos. Então, toda vez que a professora passar um exercício, seja no Forms, seja registrado, sempre ver as orientações conforme cada exercício, enviar, tá? Eu não vou fechar, devido a esse tempo que nós estamos vivendo, a nossa saúde, tá?
ninguém sabe como é que a gente vai lidar nesses próximos dias. Então, eu não vou fechar nenhum exercício do Forms. Só no dia da avaliação, claro, que vai ter o dia específico, onde a gente vai abrir no horário e fechar em determinado horário, tá certo? Nós vamos combinar isso juntos, combinado? E vamos lá, tá bom? Essa avaliação, e quem ficar em recuperação, tem sim a prova de recuperação, estuda mais um pouquinho e passa na média, tá? Como é que a gente pode aproveitar, então, essa oportunidade de estarmos juntos? Acredito que nem nada é por acaso, e daqui a pouco a gente vai falar do sentido dessa disciplina, claro, mas essa questão de estarmos juntos tem muito a ver com os limites, tem muito a ver com a empatia, tá? Então, estarmos juntos e aproveitar a oportunidade é o quê? A gente tirar o que há de melhor desses encontros, sejam presenciais, sejam online, tá? De maneira que a gente consiga aprender um com os outros. Então, as aulas, elas devem ser, sim, participativas, tá? Os recursos das aulas, elas são recursos que proporcionam esse movimento de o aluno poder contribuir com sua experiência, com seus conceitos, com suas opiniões, tá? E de maneira que nenhuma aula é igual a outra. Apesar de termos slides, apesar de termos estruturações e pré-planejamentos, quem faz a aula realmente é o aluno e essa interação com o professor. Na posição de professora, tenho a postura de aprendiz. Então, acredito muito que a gente aprende junto. Então, vamos juntar os nossos saberes. Isso com respeito. Então, respeitar o horário, tá, das aulas, respeitar a questão de horários também de mensagens, tá? Respeitar também a questão de como se apresentar nessa aula, entenderam? Então, dar sentido, o valor ao sentido de quem está ali, seja falando, tá? Seja a professora ou colega dando sua opinião, participando da aula, seja assistindo a aula, tá? Então, é importante que a gente sinta a presença de vocês e que vocês sintam a minha presença também, para que tenha significado, tá? Então, é justamente esse movimento que vai fazer que o nosso objetivo seja realmente atingido, que, como eu falei antes, é que a gente tire o melhor. Para a gente tirar o melhor, a gente precisa dar o nosso melhor, tá certo? Então, que fique aí essa reflexão, tá bom, gente? Então, que a gente aproveite o melhor, né, dessa oportunidade de estarmos juntos. Essa aula 1, o que é que aprendemos na aula 1? Eu digo aprendemos porque foi dia 16/3, então, os objetivos, disciplina, Psicologia Aplicada à Administração. Vamos entender o porquê de estudar Psicologia Aplicada à Administração, para que estudar Psicologia Aplicada à Administração e como é que a professora vai estar apresentando isso, tá? Como eu acabei de falar, com aulas interativas, com dinâmicas, agora dinâmicas possíveis online, tá? De maneira que a gente não tenha muita quebra, né, nessa integração, seja consigo mesmo ou com os outros, certo? E é isso. Sua história e seu caminho foi mais um tema dessa aula, importância da atenção e da consciência para a saúde mental. Tá? Então, vamos falar sobre essa importância da atenção e da consciência. Atenção, realmente exercitar essa atenção, ou seja, você realmente se focar realmente naquilo que você é, quem você foi e quem você quer ser, tá? E ter a consciência disso. É você ter ciência da sua história, na verdade, né? Do seu caminho que você quer criar. Isso é muito importante tanto para a saúde mental, no desenvolvimento pessoal, quanto no desenvolvimento profissional, tá bom? Vamos seguir? Então, essa é a nossa disciplina, Psicologia e Administração, tá? Então, o que a gente vai poder aprender com essa disciplina? Transmitir conhecimentos sobre psicologia úteis ao gerenciamento de pessoas, porque quem vai trabalhar com administração, técnica de administração, auxiliar, administrador, vai sim trabalhar com gestão de pessoas. O que é gerir pessoas? É você o quê? É você desenvolver pessoas. Tem um pouco um quê, né, de educador também, tá? Então, gerir pessoas é você o quê? Desenvolvê-las para si próprio, desenvolvê-las para determinado objetivo, meta,
valores daquela empresa, tá? Então, basicamente você desenvolver o outro, tá? Desenvolver o outro, já deixo a deixa aqui, você precisa primeiro se desenvolver, se conhecer, tá? Então, outro tópico, capacitar o administrador para reconhecer fatores que influenciam o comportamento humano e possibilidades de atuação, utilizando o profissional de psicologia para obter maior eficiência e eficácia. Então, há sim a possibilidade de uma capacitação do aluno, técnica de administração, de reconhecer esses fatores. Temos também integrar conhecimentos que favorecem a visão sistêmica de assuntos ligados à aplicação da psicologia nas organizações sob a do administrador. Então, são ferramentas, tá? Ferramentas da teoria sistêmica, holística, humanística, tá? Da psicologia, que podem sim ser aplicadas aí à administração, na prática. Comportamento das pessoas em diferentes situações de trabalho, então compreender esse comportamento, né? Entender de maneira mais sistêmica, mais ampla isso, não só se colocando eu, mas também tendo empatia, não só levando em consideração somente o eu, mas entendendo que existe o nós e que em cada nós existe eus. Olha que reflexão, né? Mais tarde a gente vai aprender mais sobre isso, né? Conforme a disciplina vai andando, tá? Efeitos das condições de trabalho sobre o desempenho, importante. Então, o que é que esse ambiente ele traz de peso para o comportamento das pessoas e o desempenho, consequentemente. Alterações em desempenho e relações interpessoais, ocasionadas pela presença no ambiente de trabalho de profissionais com transtornos mentais. Então, de que maneira essa saúde mental, esse ambiente, ele proporciona o adoecimento mental para o colaborador, tá? E essas alterações, como é que elas se dão. Vamos aprender também aspectos psicológicos relacionados com seleção e desenvolvimento de pessoas, relações interpessoais no ambiente de trabalho, questões ligadas à liderança, à motivação e ao trabalho em equipe. Vasta gama também de possibilidades para a utilização da psicologia voltada para a administração. Então, existem ferramentas de amplitude muito grande para que o administrador conheça, esteja sempre estudando e conhecendo vamos chamar de essa malinha, né, de ferramentas que a psicologia pode estar adequando e disponibilizando para o profissional em administração. Tá? Objetivando ganhos de produtividade, melhorias na qualidade de vida nas organizações. Então, ações efetivas relacionadas a trabalhos em equipes, redução de conflitos, ajuste do profissional às condições de trabalho, seleção, adequação e desenvolvimento de pessoas. A visão holística, que eu falei, do homem em seu ambiente, considerando aspectos socioculturais, além dos interesses ao indivíduo, sua formação e seus valores. E os conceitos que se ajustam às modernas técnicas de gestão de pessoas, contribuindo para a eficiência e eficácia das organizações. Algo que é importante, é sempre cíclico e também algo que não vai parar. Então, essa área do conhecimento, onde nós estamos explicando que existe uma progressão infinita de teorias que vão surgindo para melhor gerir pessoas. E cada vez mais a visão dessas teorias, elas são consideradas como sendo sistêmicas, então são fundamentais, são enraizadas, tá, numa visão sistêmica, ou seja, ver o todo e não só o eu. Esse é o princípio, tá, de que você seja mais assertivo na gestão de pessoas. Compreende? Vamos para o próximo slide. Falamos, então, nessa primeira aula sobre o caminho e caminhar, se conhecer e planejar. Quem estava na aula fez essa reflexão sobre esse desenvolvimento pessoal. Então, não é de fora que a gente consegue compreender o outro. A gente primeiro tem que olhar para dentro.
Então, olhar para dentro, a gente tem o quê? O caminho e o nosso caminhar. Então, que caminho eu já trilhei? De onde eu vim? Desde a barriga, desejo, não desejo, desde o nascimento, desde esse ambiente que você foi recepcionado nesse mundo, desde suas limitações, do que você herdou geneticamente e do que você aprendeu durante essa caminhada, seja na infância, na adolescência e até hoje. Então, isso faz quem você é hoje, né? Essa história toda faz do que você é hoje, tá? Então, se conhecer, entender essa história é muito importante, tá? Para quê? Para que você possa planejar quem você vai ser, o que você vai fazer com o que você está tendo hoje, tá? Que é vamos enfatizar a questão do seu curso técnico em administração. Então, você quer o que? Qual é o seu caminho? Quais são as áreas que você mais se interessa? Porque, assim como a psicologia, as ferramentas da psicologia são amplas, né, e disponíveis para a administração, nós temos também a administração. Na administração há uma realidade de ampla possibilidade de quê? De atuação. Então, o mercado de trabalho está aí, repleto de possibilidades. Se você não parou para pensar ainda qual é a área que você mais se identifica, uma dica que eu dou é você estar sempre refletindo de quem você é, o que você gosta de fazer, quem você foi, tá? Porque aí você vai encontrar realmente o caminho, aonde você quer ir, qual é a área que você mais se identifica, tá? Para ser mais assertivo. O que é ser mais assertivo? Para ter mais qualidade de vida no seu trabalho. Claro que a gente não escolhe trabalho, mas é importante que a gente tenha, sim, essa persuasão de ter o leme, de pegar o leme e dizer, vou me direcionar mais para essa área da administração. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, você gosta de cálculos, então você quer a administração financeira, tá? Você gosta de lidar com gente, de desenvolver gente, de dar conselhos, vamos dizer assim, que você sempre as pessoas recorrem a você. Então, você tem uma liderança, vamos dizer, você tem uma capacidade de relacional maior, então você já tem várias áreas na administração para que se identificam, né, a esse seu ponto, né, da sua personalidade e tal. Então, é mais ou menos isso. Então, você precisa entender seu caminho, entender como é que você caminha, porque a gente pode mudar, né? Graças a Deus, quando a gente começa a pensar, refletir, a gente tem a grande possibilidade de mudar. E se não der certo quando muda, a gente tem possibilidade de mudar também. Para isso, a gente precisa ter noção de que a gente pode errar. E se a gente tolera o nosso erro, é mais fácil tolerar o erro do outro. E aí fica mais fácil de conviver. E aí fica mais fácil ter paz. Então, como é seu caminhar? Como estão suas relações? Como está a sua paz? Então, tudo isso faz com que a gente reflita, que a gente muitas vezes nem para pensar, não é verdade? Pois é. E aí você se conhece e planeja melhor o seu futuro. Vamos lá? Então, é isso. Eu vou passar agora um vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa questão do caminho, tá bom? Então, vamos ler aqui? Intuição, o caminho do inconsciente para o mundo consciente. Ou seja, há um inconsciente. Por exemplo, às vezes você tem decisões ou às vezes você tem falas que parecem que você não parou para pensar naquilo. Você age sem parar para pensar. Por quê? Porque não dá tempo, porque nossa vida é muito corrida, porque parar para pensar na gente às vezes é muito difícil. Esse é um exercício que você não faz muito. E se você não faz muito, é difícil a gente poder realmente ter, né, esse hábito, tá? Então, você ter consciência para onde você quer ir nesse caminho. Então, parar para pensar em tudo aquilo que eu acabei de falar no slide anterior. E vamos ver esse vídeo aqui. Só um momentinho, vou passar o vídeo. Vou aumentar ele aqui, só um momento, tá? Vou aumentar aqui. Para quem não assistiu, e para quem já ouviu falar ou não ouviu falar, é uma história da Alice do País das Maravilhas, tá? É uma menina que ela entra num mundo diferente e nesse mundo ela começa a experimentar,
né? Experimentar um pouco desse mundo. Ela cresce, fica gigante, ela fica pequena, ela entra em lugares grandes, enormes, em lugares menores, pequenos, tá? E nesse mundo, nessa história, existe uma cena onde ela para em um lugar onde existem vários caminhos. Muitas vezes, nós paramos na nossa vida também em lugares que a gente não compreende muito para onde a gente tem que ir. E por a gente não ter muito tempo, a gente às vezes responde e decide de maneira não assertiva, certo? Vamos ver a cena e depois comentar. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber. O que basicamente nós vemos aqui nesse videozinho, um vídeo parece ser infantil, vamos dizer assim, mas que traz uma reflexão bem importante, tá, gente? Que é a reflexão justamente de se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho importa. Então, se você não sabe qual caminho você realmente precisa seguir em relação à administração, qualquer emprego, qualquer oportunidade que surgir, você vai seguir. E esse é o início de um desenho de possibilidades de ciclos repetidas, ou seja, de você enxergar o trabalho e o trabalhar como algo não tão junto de você, mas algo que qualquer caminho importa. É preciso que você preencha esse sentido aí, agora, nesse momento de estudar. Ou seja, qual é o sentido, qual é a área que eu gosto, quem sou eu. Porque aí você vai ter muito de você nesse trabalho. E aí você vai saber sim que caminho seguir. No caso da Alice, ela diria, eu quero ir para determinado ponto. Eu quero ir para minha casa. Eu quero ir a uma floresta. E o gato estaria pronto para explicar, né? Dar o mapa, dar as instruções para que ele possa seguir, tá? De maneira que esse gato seria justamente o consciente inconsciente da Alice. A partir do momento dessa indagação, ela vai o quê? Melhorar, né? Colocar uma luz na sua consciência e refletir para onde realmente eu quero ir. E é nesse contexto que eu trago também essa reflexão para vocês, alunos. Para onde você quer ir, tá bom? O seu caminho deve ser consciente desde o início. Então é isso. Vamos lá? Existe uma maneira diferente de ver e enxergar, tá? Você vê, eu tô vendo aqui esse slide, você tá vendo essa aula, beleza. Enxergar é quando você olha os detalhes. Na aula do dia 16, nós fizemos essa dinâmica, tá? Seus colegas, eu distribuí folhas para eles, folhas que parecem serem iguais, como essas daqui na imagem, e pedi para que eles examinassem durante 1 minuto. Eles examinaram as folhas de cada um, misturei e pedi para que eles pegassem e encontrassem cada um a sua folha. A partir do momento, as visões de cada um mudaram. Ou seja, o modo de enxergar aquela folha não era que aquela folha era realmente uma folha qualquer, igual a todas elas. Não, ela realmente conseguiu se transformar em uma folha única. Devido ao quê? Ao tempo que eles dedicaram ao examinar, né, detalhadamente cada uma. Ou seja, olhar os pontos, olhar os amassadinhos, olhar os detalhes, de modo que, mesmo a professora misturando, você consegue acertar qual folha é. Então, essa dinâmica foi bem legal lá na sala e a gente percebeu o quê? O que é que a gente percebe com essa reflexão? A gente percebe que se a gente parar e olhar os detalhes da nossa história, os detalhes de quem somos nós, fica mais fácil.
a gente não vai entender que nós somos mais um. Nós temos o nosso propósito, compreende? Vamos ler essa frase aqui, seria a consciência visual e atenção visual, tá? A atenção é a substância da consciência, olha só. Tudo aquilo que você presta muita atenção acaba se transformando em você. Será que você anda prestando atenção no que, na verdade, a sua história diz sobre você? Pois é. Vamos refletir aqui um pouquinho. O Renan Carvalho ele traz essa reflexão bem interessante. Então, quando somos crianças, vivemos uma vida plena, porém não somos conscientes disso. Nossa consciência ainda não passou por todo o desenvolvimento necessário. É importante nessa fase para nosso crescimento como ser humano experimentar, errar, sofrer consequências e assim ir tomando consciência das ações, reações e pensamentos que causam um impacto útil ou prejudicial para nós mesmos. Este é o processo de aprendizado que um ser humano, a evolução natural, da sua consciência. Então, primeiro pense, vamos fazer essa reflexão. Pense em uma atividade que você adora fazer. Uma atividade que talvez você hoje chama de hobby. Então, o que você gosta de fazer? Caso não tenha um hobby, tente lembrar de uma atividade que você adorava fazer na sua infância, na adolescência, ou uma atividade que você sonha em um dia aprender, só por aprender. Coisas como música, gastronomia, jardinagem, marcenaria, cervejaria, pintura, cuidar de crianças, de idosos, decoração, ajudar pessoas, enfim, qualquer atividade que você considere apaixonante, que toca seu coração, que você faria de graça, ou até pagaria para fazer, ou para aprender a fazer. Uma atividade que faz todo sentido para você. Existe uma atividade assim, não existe? Pois é. Então, muito bem. Agora imagine você dedicando-se no máximo 2 dias por semana para essa atividade. Imagine que você está fazendo tão bem, com tanta qualidade, que as outras pessoas se encantam com esse trabalho e até pagam por ele. Agora imagine que o dinheiro que elas pagam pelo resultado desses 2 dias do seu trabalho seja suficiente para você viver. Suficiente para você pagar tudo que você precisa. Pense agora nos outros 5 dias que te sobram. Vamos imaginar que você poderia dedicar esses 5 dias integralmente para coisas que te deixam mais feliz. Por exemplo, educar, brincar com seus filhos, passar tempo com as pessoas que amam, aprender coisas importantes sobre si mesmo, sobre sua vida e sobre seus relacionamentos. Fazer aprender mais atividades que você também gosta, como fotografia, prática de esportes, conversas com pessoas que te inspiram, contato com a natureza, preparo de alimentos saudáveis, atividades voluntárias para ajudar outras pessoas, viagem, enfim. Pense que você tem 5 dias na semana para dedicar somente para as coisas e atividades que fazem total sentido para você. Já imaginou? Se você conseguiu imaginar a sua semana com esses 7 dias, você se vê realizando um trabalho e vivendo uma vida que faz sentido para você. É disso que estamos falando. Se estou ciência ou tenho ciência, significa que estou alerta, gente, alerta, entendendo e procurando entender e agir sobre a realidade que me cerca aqui e agora. Ou seja, não estou perseguindo ilusões que estão fora da minha realidade presente e nem agindo como se essas ilusões fossem reais. A gente muitas vezes acredita em uma verdade que não é uma verdade que faz sentido, tem muito dos outros na gente, não tanto da gente. Nesse caminho. Então, estado de consciência significa estarmos cada vez mais cientes de que somos, do que somos, de qual é a nossa essência, a nossa realidade, nosso campo de ação nessa vida e tanto daquilo que temos como daquilo que não temos controle. Estarmos cada vez mais cientes dos impactos ou consequências em nossa própria vida, na dos outros e no mundo, daquilo que pensamos, desejamos, acreditamos ou fazemos. Estarmos cada vez mais cientes das influências que recebemos e de como podemos ou não deixarmos que elas nos afetem, que afetem nosso estado emocional e a nossa paz interior. Estarmos cada vez mais cientes de como podemos ou não viver nossa essência colaborativa, contribuindo com as pessoas ao nosso redor, ao mesmo tempo em que respeitamos a individualidade e o momento de aprendizado de cada uma delas. Estarmos cada vez mais cientes de que não existe ser humano melhor do que o outro. Se qualquer ser humano está aqui é porque, assim como nós, também possui desafios a vencer para ampliar sua consciência, ou seja, todos estamos juntos e somos iguais. Estarmos cada vez mais cientes de que podemos sempre colocar em prática aqui e agora.
pensamentos e ações que fortaleçam ainda mais nosso estado de consciência. Então, tenho aqui uma citação do Otto Scharmer, tá? da Massachusetts, autor da teoria U, mostra como inúmeras pesquisas a nível mundial que a humanidade se encontra em um tamanho de estado de ilusão, talvez ligados no piloto automático, que conseguimos chegar ao ponto de estarmos vivendo uma vida totalmente desconectada de nós mesmos, de outros seres humanos e da natureza. Então, como é que está seu nível de concentração? Tá? A técnica, trouxe lá também, estou trazendo para vocês, a técnica é uma técnica simples, é uma técnica da Tarak, tá? Que basta você observar um ponto que está no meio de um círculo, de forma que as laterais não devem desaparecer. A intenção é manter o foco, concentração e trabalhar plenamente consciente, tá? Concentrar-se é se fechar num único objeto. Como muitos pensam, ele está concentrado, não vai nos escutar. Ou ele não viu porque estava concentrado. Mas estar no centro, com o centro, uma pessoa realmente concentrada, tem uma percepção maior dos objetos à sua volta. Então, estar concentrado não é você focar e ficar somente naquele ponto. Existe esse modo de pensar da psicologia. Então, você precisa o quê? Ver o todo, tá? Você está tendo noção, uma percepção maior dos objetos à sua volta. Então, esse exercício vai fazer você ter essa maior atenção, essa concentração. Isso é exercício porque é cerebral, tá? É algo neurológico, é cerebral e é treinamento. Na verdade, toda a relação que a gente vai ver, muito da que a gente vai ver nas teorias aí da psicologia tem a ver com o comportamento humano. O comportamento humano é treinável, né? Ele é modificável, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante esses termos. Então, vamos lá? Então, treine todos os dias e aumente seu nível de concentração sistêmica. Vamos fazer o teste. Quem esteve na aula já fez esse teste. Então, olhe fixamente para o ponto vermelho e veja, aqui ó, vamos voltar aqui, e veja o círculo desaparecer. Existem 2 exercícios, você pode treinar para que esse círculo azul não desapareça, tá? Fixando o ponto vermelho, mas o mais correto é você fazer com que ele desapareça. Existem essas 2 técnicas, tá bom, gente? Como tem lá descrito no exercício anterior e aqui nesse exercício, onde ele cita a palavra desaparecer. Lá no slide anterior, eu gosto de mostrar porque é bom, né? É bom mostrar. Só um momentinho. Ai, não vai mais. Agora eu tirei a concentração de vocês, né? Vamos lá de novo. Então, você vai olhar fixamente para esse ponto vermelho e vai a ponto de que você consiga fazer a borda, né, do círculo azul desaparecer. Quanto mais tempo você conseguir fazer com que essa borda ela esteja realmente em branco, né, ela não apareça, quer dizer que você tem um nível maior de concentração. Ou, se você não conseguir isso por muito tempo, você tem um nível menor de concentração. Isso pode se refletir aonde? Pode se refletir na sua forma de estudar, na sua forma de decidir as coisas, né? Não param muito, não tem muita paciência, impaciência, tá? No seu modo de respirar, no seu modo de decidir na vida. Então, se você tem pouco nível de concentração, é uma ótima oportunidade de refletir, perceber que você tem essa deficiência, talvez essa palavra, né? Que você precisa desenvolver isso. Simples assim. Não, tudo é simples, né? Quem complica somos nós. Então, veja aí como é que você age diante desse processo e se você precisa realmente desenvolver melhor. Tá bom? Ok? Vamos que vamos. Então, tem mais testes aqui. Eu peço que vocês olhem depois nos slides, depois, né? Que esse é um teste de atenção, tá? Vocês podem fazer isso depois, devido ao tempo mesmo da aula, tá certo, gente? E vamos para o próximo slide. Então, o que aprendemos com esses 2 testes? Aprendemos que
Existe um modelo de neuroplasticidade, onde a gente percebe que existe também um aprendizado, tanto da atenção quanto da concentração. Então, identificar nossas limitações para poder também exercitar esse aspecto e assim nos tornarmos mais conscientes do processo da nossa caminhada, do porquê, para quê e como, tá? Quem somos muito, para colocar muito de nós no que a gente faz. A gente tem um propósito na vida e somos especiais, por isso é importante a gente saber o nosso propósito, porque eu tô aqui, tá? Porque você está aqui. Vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos nessa parte. Nós fizemos, sim, uma técnica de integração, tá, gente? Fizemos esse exercício de respiração, que é sempre muito importante. Aprender a respirar, sentir seu organismo, sentir o seu corpo, sentir seu batimento cardíaco, sentir como você está, se está tenso, se está relaxado. Então, a gente não para respirar. A gente conversou bastante sobre isso na aula, que você reflita também através desse vídeo, tá? Que você pode assistir posteriormente, tá? Então, vamos para a próxima aqui e fizemos uma caminhada de imersão, onde quem estava na aula pôde fazer essa vivência do ontem e do hoje, criada por mim, tá? Que é uma vivência onde a gente passa por uma galeria da nossa história, leva a luz para a nossa vida e leva a luz também para o nosso caminho, né? Para o hoje, para que a gente possa iluminar, né? Ter consciência do que a gente foi, quem a gente quer ser, tá? E quem a gente é hoje, tá bom? Então, depois disso os alunos levaram um material para casa, tá certo? Um material que eles registraram, fizeram registros. E depois disso, desses registros, eu pedi para que vocês tenham esse material em mãos sempre perto, para que consigam ter essa clareza, essa consciência, tá? Do que às vezes não está muito à mostra, do que a gente não tem tempo para nossa zona de conforto, que é o que nosso piloto automático, tá? Que o cérebro realmente ele estimula que a gente age assim, que a gente tenha hábitos, que a gente tenha uma agenda e que a gente tenha uma rotina, porque o nosso cérebro ele tem resistência a mudanças, porque quando a gente muda, a gente precisa realmente gastar mais energia, nosso organismo gasta muita energia. Então, por isso que mudar é tão difícil. Mas também existe também a possibilidade muito grande de, em algum tempo, você criando hábitos, apesar de ser difícil, você realmente mudar, seja o comportamento, seja a sua rotina, tá certo? Então, eu estou trazendo aqui uma sugestão também de meditação guiada, para quem não experimentou um pouquinho a imersão na sala de aula, tá? Então, quem olha para dentro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. É basicamente esse ponto, né? Você tirar do inconsciente algo que você muitas vezes não percebe, porque o mundo influencia, né, as nossas decisões, e não é culpa do mundo, não é culpa de ninguém, não é culpa de quem te educou, é importante a gente perdoar, no perdão e também no não apontar para os outros e apontar para si mesmo, são grandes possibilidades de crescimento pessoal, tá? E, consequentemente, no crescimento profissional também, tá certo? Então, eu trouxe aqui também uma reflexão, 5 maiores arrependimentos dos pacientes terminais. Então, as pessoas no fim da vida, tá? Eles se arrependem. Então, segundo esse estudo, em primeiro lugar, seria esse item. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. 2, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. 3, eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. 4, eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. E 5, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Muito do eu, que a gente esquece e coloca muito do nós, do todo, dos outros, e esquece de ser a gente. A gente sendo a gente contribui muito mais para quem convive com a gente. Acreditem, quando a gente muda, tudo muda e não precisa de conflito. Não precisa de tanto conflito, tudo bem, mas não precisa de atritos, né? Tá certo? É só você encarar com leveza esse processo, tá bom? É isso. E aí nós aprendemos sobre autoconhecimento. Vamos aprender na aula 2, tá? Conhecimento, crenças, atitudes e sentimentos.
tá bom? E na aula 3, vamos aqui, nós teremos aí o conceito, né, de psicologia, tá, gente? O conceito de psicologia e o psicólogo, esses profissionais, tá bom? Então, até a próxima aula. Para você que fez um material aí, guarda esse material que foi para a aula, construído em um lugar de fácil acesso. Reflita ao ler seus registros e construa outros registros que o complementem. Seja positivo e foque no que há de mais belo em você. Boa viagem para dentro de si mesmo, para vocês todos. Até a próxima aula.